1 Samuel 22. Samuel 22, verso 20. Diga que você encontra e diga amém. Por favor, não converse na hora da palavra. Samuel 22, verso 20. Está escrito assim. Dá para você se situar. Esse texto fala, nós vamos ver a partir de agora, fala de um contexto onde Davi está fugindo de Saul. E ele, ao fugir de Saul, ele se abriga em um determinado momento na casa dos sacerdotes. E devido ao fato de os sacerdotes terem abrigado Davi em sua casa, isso trouxe sobre eles um grande desgosto da parte de Saul, de tal forma que Saul mata todos os sacerdotes que abrigaram Davi. Davi já havia saído de lá, e apenas um sacerdote chamado Abiatar escapa. E esse sacerdote que escapou vai então ao encontro de Davi. E a palavra diz assim, a partir do verso 20. Nós vamos fazer uma leitura extensa, então fique atento. Estou lendo na Nova Versão Internacional, mas você pode acompanhar o telão na versão revista e atualizada. Está escrito assim: entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. E lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Eu sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Diga assim: sou responsável pela morte de toda a família de teu pai. Verso 23. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo aqui comigo. Capítulo 23, verso 1. Quando disseram a Davi, ou foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila, pelejam contra a cidade de Keila, e saqueando as eiras, e estão saqueando as eiras. E ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. O Senhor falou: levante-se, vá à cidade de Keila, pois eu estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Vai para o verso 7 agora. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila, e cercaram Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal, ou o éfode. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme o teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor disse: ele virá. Ou em algumas versões, ele descerá. E Davi novamente perguntou: mas será que os cidadãos de Keila me entregarão a mim e os meus soldados? E o Senhor respondeu: entregarão.
Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Agora vai lá para os versos 19. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós, nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gesimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos. Descubra onde Davi geralmente vai e quem tem o visto ali. Dizem que ele é muito astuto ou astutíssimo. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei em todos os clãs de Judá. E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca. E ao ser informado Davi, desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, que os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você essa noite. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que fale conosco. Nós pedimos ao Senhor que nos libere a palavra do céu. Nos libere, Senhor, o entendimento espiritual, para que, ó Deus, possamos ser acrescentados nessa noite. Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração, de forma particular, pessoal, individual. Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém, irmãos? Veja, eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como título Problemas e a Pedra de Escape. Diga assim, problemas. Não, só aqueles que almoçaram. Diga assim, problemas e a Pedra de Escape. Veja, eu quero compartilhar com você essa palavra, problemas e a Pedra de Escape. Veja, nós vemos aqui Davi passando por diversos problemas, mas mesmo passando por diversos problemas, ele prossegue em servir a Deus. Mesmo ele passando por diversos problemas, ele continua servindo a Deus. Veja, isso é muito importante para mim e para vocês, é muito importante para você, principalmente quem é jovem, adolescente, porque vira e mexe, você fica pensando em desistir. Eu já fui jovem, sei como é que é. Tempo após tempo, passa uma situação que você fica pensando em chutar o pau na barraca. Vez após vez, você pensa em parar, desistir, deixar com essa história de servir a Deus, porque não está adiantando nada na sua cabeça. Veja, mas eu quero compartilhar com você a história de um jovem que se tornou rei, e que ele aprendeu a enfrentar problemas, mas continuar servindo ao Senhor. Por isso diga assim, problemas e a pedra de escape. Veja, nós vemos aqui que primeiro, Davi passou por um problema de ter perdido pessoas que ele gostava, que ele amava. Ele perdeu pessoas que o ajudaram. Nós lemos do versículo 20, do capítulo 22 ao versículo 23, que Saul matou os sacerdotes que tinham ajudado a ele. Davi foi ajudado por aqueles sacerdotes. E aí veio Saul e matou os sacerdotes. Ou seja, ele perdeu pessoas que o ajudaram. Ele perdeu pessoas que ele amava. Ele perdeu pessoas que ele gostava. Veja, talvez você já enfrentou problemas assim. E aí quando você perde alguém, você perde pessoas que te ajudaram, pessoas que eram seus amigos, pessoas que eram seus familiares, alguém que você tinha uma consideração, vem então o pensamento de desistir.
Vem então o pensamento de deixar tudo para trás, abandonar. Veja, mas Davi não fez assim. Você percebe? A palavra do Senhor diz que, lá no capítulo 20, a palavra fala assim: porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. Ele fugiu, ele foi o único que conseguiu escapar. E aí quando ele chega lá, ele anunciou a Davi que Saul tinha matado todo mundo. Tinha matado todo mundo, só sobrou ele. Veja, Davi ficou com sentimento de culpa. O que ele falou? Olha lá, olha a problemeira. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que Doeg estava lá, que ele não deixaria de denunciar Saul. Eu que dei ocasião para essas pessoas morrerem. Bem, pior que perder alguém é você achar que aquela pessoa se perdeu ou se foi por sua culpa. Veja, Davi estava com isso na cabeça. Eu é que dei ocasião para aquilo ali. Se eu não tivesse ido, isso não tinha acontecido. Se eu não tivesse falado, não tinha acontecido isso. Ele estava passando por um problema. E ele poderia ter desistido aqui, mas não desistiu. E aí então é interessante, porque no meio do problema, veja, aqui acabou, ele acabou de falar: não, isso aqui é porque eu dei ocasião para isso. Aqui que acontece no verso seguinte, que acontece em sequência. Olha lá. Aí ele fala: fica comigo, tá vendo? Aí continua, capítulo 23, verso 1 diz assim: e aí foi anunciado a Davi: tem uma cidadezinha, Davi, aqui perto, está sendo atacada. O que nós vamos fazer? Você percebe? Ele está no meio do problema, acabou de receber uma notícia muito ruim, e aí vem a notícia para ele que tem uma cidadezinha precisando de ajuda. Veja, o que você faz numa situação dessa? Você está no meio do problema, você está enfrentando uma situação de perda, enfrentando uma situação de dificuldade, e aí chegam para você e falam assim: ó, nós precisamos ir lá naquele setor tal, fazer uma visita, porque tem pessoa que está precisando de você, nós vamos orar lá, você precisa ir com a gente. Veja, o que você faz numa situação dessa? Davi acabou de ter uma notícia de perda, ele ali está com esse problema, enfrentando essa luta. E aí chega a notícia para ele que tem uma cidadezinha chamada Keila, que os filisteus estão invadindo ela. Veja, o que alguém poderia falar aqui? Não, estou com problema demais, cada um com seus problemas, deixa aquele enfrentar o problema dela, eu estou aqui enfrentando o meu. Sim ou não? Poderia ter essa atitude. Ou ele ainda poderia ter a atitude seguinte: não, mas isso aí é problema do rei. Saul tem que se virar e proteger aquele. Eu não sou nem rei de Israel, como é que eu vou ficar enfrentando isso aqui? Veja, muitas vezes nós nos situamos em situação assim. Situação onde nós estamos passando por um problema e de repente aparece uma situação onde nós temos que servir outras pessoas. Qual que é a sua postura? Você continua servindo? Ou você só serve quando está tudo bem com você? Você não pode passar por nenhum tipo de luta aí você não vem para a igreja, aí você não quer ir mais para a célula, você não quer mais levar a palavra, você não quer levar o uso, não quer fazer mais nada. Qual é a sua postura quando você está enfrentando um problema? Veja, Davi aqui vieram pedir ajuda dele, vieram pedir o socorro dele. Mas qual que é a grande questão? Ele estava enfrentando problema. Diga assim: problemas e a pedra de escape. Ele estava enfrentando problema. E aí vieram anunciar para ele. E a Bíblia diz o seguinte: consultou Davi ao Senhor. Diga assim: consultou Davi ao Senhor. É interessante porque Davi ele não ia entrando em qualquer situação sem primeiro saber se era a vontade de Deus, não. Isso aqui deveria servir de exemplo para você também. Você não deveria ficar entrando em qualquer situação sem saber: Senhor, o Senhor quer que eu vá? É a tua vontade? Eu devo ir? O Senhor quer que eu invista nessa vida? O Senhor quer, sou eu que o Senhor quer usar para ganhar essa pessoa? É isso mesmo. O que o Senhor falou para Davi? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás aos filisteus. Agora eu te pergunto: o Senhor sabia que Davi estava passando por um problema de perda de pessoas queridas? Sim ou não, irmãos? Estava ou não estava? Estava sabendo. O Senhor estava vendo que Davi estava ali talvez angustiado, se sentindo culpado pela morte daqueles sacerdotes todos. Mas o que o Senhor falou para ele? Mas a vida segue, hein? Vai lá, quero que você faça isso. Veja, da mesma forma sou eu e você também enfrenta um punhado de problemas, imagino. Você tem perda também, mas a vida não para. Sacode o seu e fala assim: a vida não para, irmão. Não para, irmão.
Você precisa prosseguir, você precisa avançar, você precisa ir fazer a obra. Quantos estão aqui para fazer a obra do Senhor? Nós estamos aqui para fazer a obra. E aí você tem que entender que o Senhor sabe do que você está passando, mas Ele também sabe que prosseguir é o melhor. Vocês estão entendendo de caminho? Então aí o Senhor fala, vai. Só que aí ele enfrenta o segundo problema. Qual que é o segundo problema? O segundo problema está aí, olha só, verso 3. Nós estamos acompanhando, diga amém? Capítulo 23, verso 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Davi, nós estamos morrendo de medo aqui em Judá, escondido. Se aqui escondido nós estamos com medo, você vai querer que a gente vai enfrentar os filisteus? Aqui em Judá nós estamos com medo, quanto mais indo àquela, enfrentar esse esquadrão dos filisteus. Qual é o segundo problema que nós enfrentamos? O problema que nós enfrentamos, que Davi enfrentou e também nós enfrentamos, é o problema de lidar com as pessoas desanimadas à sua volta. Veja, era a vontade de Deus que Davi fosse aquela? Era. É vontade de Deus que você sirva ao Senhor? É ou não é? Vamos crer que é vontade de Deus que você sirva ao Senhor? É vontade de Deus que você sirva ao Senhor. Mas qual que é um dos problemas que você vai lidar? Pessoas desanimadas e incrédulas à sua volta. Pessoas que vão falar para você: não, para com isso. Não, deixa disso. Ou pessoas que você vai chamar para a célula e ela não demonstra ânimo nenhum. Ou discípulos que não têm o ânimo para caminhar com você. Veja, esse foi um problema que Davi enfrentou. Problema que talvez você enfrente na sua família. Pessoal tudo desanimado. Você está falando para Deus: olha, Deus está movendo, Deus está fazendo, vamos para a igreja. Não, tá bom aqui em Judá. Deixa desse negócio de ir para aquela. Deixa disso. Davi tem que enfrentar esse problema. Pessoas desanimadas à sua volta. Veja, tem pessoas desanimadas perto de você, você conhece? Ou só eu que enfrento esse problema? Veja, você vai lidar com o problema de pessoas desanimadas. Pessoas que não estão no mesmo pique, no mesmo encargo. Não consideram relevante o que você tem feito. Como você está entendendo antigamente? Veja, Davi teve que lidar com esse problema. E aí, interessante, porque quando ele enfrentou essa resistência dos homens dele, esses homens aqui, que estão aqui cheios de medo, e aí perceba algo: creia na transformação, creia que Deus transforma pessoas. Porque esses homens cheios de medo aqui vieram a se tornar os valentes de Davi. E o que nós vemos aqui? Olha aqui para mim. Preste atenção, esses homens aqui, cheios de medo, o que Davi fez ao se deparar com esse problema? Ele, novamente, olha só o que diz o verso 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. Diga assim: então Davi. Não, todos juntos, diga assim: então Davi tornou a consultar ao Senhor. Veja, o que você faz quando você se depara com um problema? Você desiste ou você vai consultar o Senhor? Peraí, Senhor, o Senhor me falou certo? Eu não estou entendendo. O pessoal aqui está acovardado. Eu havia entendido que o Senhor me mandou ir para quê? É isso mesmo? É essa mesma resposta? O que o Senhor falou? Rapaz, você está demorando, levanta, pode ir. Levanta e desce a Keila, porque eu te dou os filisteus. Agora, aprenda algo. O fato de uma situação ou de uma direção ser vontade de Deus não significa que não haverá problemas. Olha para o seu vizinho, diga assim: o fato de uma situação ou de uma direção ser vontade de Deus não significa que não haverá problemas. Veja, irmãos, era vontade de Deus que Davi descesse aquele, sim ou não? Era vontade de Deus. No entanto, não teve problema nenhum. Teve. Os próprios discípulos dele, os próprios soldados dele não estavam querendo.
estavam ali acovardados, estavam com medo, estavam tímidos. Ele poderia pensar, então isso aqui não é vontade de Deus, porque se fosse vontade de Deus, ia dar tudo certo. Não, não é bem assim. Mesmo sendo vontade de Deus, haverá problemas. Mesmo com a direção sendo de Deus, haverá lutas, haverá resistência. Amém ou não amém? Agora perceba, Davi, ele lidou com um terceiro problema. Terceiro problema. Então, vamos ler. Capítulo 23. Vamos ler do verso 4 e 5. Diz assim: Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: levanta e desce aquele, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. Diga assim: Davi livrou os moradores de Keila. Veja, porque ele obedeceu a direção de Deus, o Senhor efetuou a vitória. É sempre assim. Agora, é interessante, porque aqui vem o terceiro problema que ele enfrentou. Olha só o que diz. Vamos ler a partir do verso 7. Olha só o que diz a história. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido aonde, irmãos? A Keila. E diz Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrado numa cidade de portas e ferrolhos. Porque Keila era uma cidadezinha pequena, mas era uma cidade que tinha, era uma cidade fechada. Então era fácil de acuar o inimigo, né, caso fosse preciso. E Davi estava lá dentro. E a Bíblia diz o seguinte: então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: traz aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na tua mão, descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber a teu servo. E disse o Senhor: o que vai acontecer? O que, irmãos? Descerá. Davi perguntou: será que Saul vai vir mesmo aqui atrás de mim? O Senhor falou: vai vir, descerá. Bom, se ele descerá, exige uma segunda pergunta. Davi fez uma segunda pergunta. 12. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila? Esse pessoal que eu acabei de salvar, eles vão me entregar para Saul, será? O que o Senhor respondeu? Bom, veja, irmãos, o terceiro problema que se enfrenta, que nós enfrentamos, que Davi enfrentou, é o problema da ingratidão e do descompromisso dos outros. Veja, Davi tinha acabado de salvar uma cidade. Davi, ele pelejou por Keila, e ali ele correu risco da própria vida. Ele pelejou para aquela cidade, mesmo sem a vontade de seus próprios soldados. Seus soldados nem queriam ir, e ele foi. Ele arriscou a própria vida. Talvez pessoas tenham até sido feridas combatendo aquela cidade, que não era nem a luta deles, não estavam lutando por eles, eles estavam lutando, né, por uma outra cidade. Ele não era nem rei de Israel, não era nenhuma obrigação dele, e ele comprou aquela briga. Por quê? Porque ele sabia que era a vontade de Deus. No entanto, aquelas pessoas que foram beneficiadas, na hora do vamos ver, na hora de uma ocasião oportuna para elas demonstrarem gratidão, o que elas demonstraram? Ingratidão, compromisso algum. Não demonstraram ter qualquer compromisso com aqueles que o ajudaram. Davi arriscou a própria pele por eles, mas na hora que foi necessário que eles demonstrassem uma contrapartida, eles não estavam com essa disposição. E aí é algo muito importante que eu quero ler com você, que nós precisamos aprender, que nós não podemos, certamente, veja, depois que a Bíblia diz, nós lemos no versículo 5, volta no versículo 5, certamente
Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que ele fez grande estrago entre os filisteus, e ele recuperou o gado, ele recuperou, né, o rebanho para Keila. Veja, o que você acha que aconteceu nessa hora? O que você acha que aconteceu? O que os moradores de Keila falaram para Davi nessa hora? O que você acha? Não é difícil imaginar. O que você acha que falou? Obrigado, Davi. Ô, Davi, você é o cara. Muito bom que você está aqui. Mas aí nós aprendemos algo interessante na palavra. 1 João capítulo 3, verso 18. Abra lá. 1 João capítulo 3, versículo 18. A palavra nos fala algo que nós precisamos aplicar na nossa vida. A palavra diz assim: meus filhinhos, não amemos só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Algumas versões, de atitudes e de verdade. Veja a palavra do Senhor que está nos dando esse princípio: filhinhos, não ameis só de palavra, nem de boca, nem de língua. Porque isso é fácil ou não, irmão? Dizer que ama só de palavra é muito fácil. Dizer muito obrigado, sou grato, eternamente grato por o que você fez é muito fácil. Mas a grande questão é demonstrar isso em atitudes. É demonstrar isso em atitudes. É quando a ocasião surgir, você demonstrar: eu estou fazendo isso aqui porque eu sou grato pelo que você fez. Eu estou fazendo isso aqui em razão do compromisso que eu tenho pela sua vida. Estou fazendo isso aqui porque eu me sinto compromissado com você. Você está entendendo, diga amém? Não amemos só de palavra e nem de língua, mas amemos de fato e de verdade. Quantos dizem amém? Também a mesma coisa aplica em qualquer outra área. Não seja grato apenas de boca, seja grato de coração, seja grato de atitudes. Amém, irmãos? Esse foi o terceiro problema que Davi enfrentou. O problema da ingratidão e do descompromisso. Vejam, muitos param nessa hora, sim ou não? Porque orei tanto para aquela pessoa, embora ela demonstra nenhuma gratidão, né? Eu me doei para aquela célula e agora eles me tratam desse jeito, né? Ou então, né, eu faço tudo aqui nessa casa, ninguém me vê, só reclamam de mim. Vou parar de ir para a igreja, vou desistir. Veja, muitos abandonam, desistem nessa hora. Na hora da falta do reconhecimento. Não te reconheceram como você merecia, ou como você julgava merecer. Não te reconheceram, não deram o destaque que você achava que você deveria ter na família, ou na sala de aula, ou na igreja, ou na célula. E aí, muitos querem desistir nessa hora. Sabe qual foi a atitude de Davi? Veja, irmão, porque vamos falar a verdade. Bate uma indignação, é ou não é? O cara foi lá, não era nem a briga dele, ele foi arriscar a vida dele. Alguns soldados dele poderiam até ter sido feridos na batalha. Ele desceu para salvar aquela cidadezinha, né? Orou 2 vezes para Deus para saber se era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus, ele foi lá. E aí de repente, Deus pergunta para ele, falou: se você ficar esperando aí, o pessoal vai te entregar. Veja, Davi poderia ter se revoltado naquela cidade. Seus bandos ingratos, descompromissados, eu me arrisco. Veja, Davi poderia ter quebrado o pau com eles lá. Mas o que ele fez? A Bíblia diz que ele pegou o seu banquinho e saiu de mansinho. Olha lá o que diz no verso 13. A palavra diz assim. Não, meu querido, pode voltar para 1 Samuel. Funciona melhor se você voltar. 1 Samuel 23, verso 13. Acompanha lá comigo na sua Bíblia. Ele pergunta no verso 12. Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e os meus soldados a Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Aí o que ele faz? Sabendo disso, no verso 13 ele fala o seguinte, olha lá. Então Davi se levantou com seus homens, uns 600 homens, e saiu de Keila. Veja, a Bíblia não mostra nenhum tipo de revolta de Davi. Davi revoltou contra o pessoal ali ingrato. A Bíblia não mostra isso. Porque veja, o que muitas vezes talvez você é tentado fazer lá na sua casa, quando você acha que as pessoas estão sendo injustas com você? Você quer revoltar. Ah, vou sair de casa,
muro, coloca umas cadeiras lá para subir no muro, pular o muro, né? Já fui jovem, sei como é que é, né? Na minha época eu subi no pé de goiaba. Não, faz isso não, isso é um espírito de revolta te tentando. Não faça isso. Não aceite essas sugestões malignas. Veja, Davi não fez isso. Davi, ele simplesmente se retirou com seus homens. A Bíblia não demonstra que ele teve nenhum tipo de revolta. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui também o Senhor estava preparando Davi para o trono. O Senhor estava preparando Davi para o trono. Veja, era a vontade de Deus que ele descesse aquele, assim ou não? Era ou não era? Foi Deus que falou para ele descer, era ou não era? Foi Deus. Então essas coisas que estavam acontecendo com Davi também, de alguma forma era um teste de Deus para Davi. E aí, Davi, qual vai ser a sua atitude agora? Quero saber se você está preparado para o trono. Quero saber se você está preparado para reinar. Que tipo de coração você vai ter agora, diante dessa situação? Sabe, muitas vezes Deus permite você passar por situações porque Deus quer colocar você no trono. Deus quer colocar você no alto. Deus quer colocar você no topo. Mas você não quer aceitar. Você não quer passar por aquela situação e você... mas isso aí é só um arranjo de Deus para forjar você, para treinar você, para aquilo que Ele quer. Como é que você acha que Deus coloca alguém no topo? Ele permite nessas situações. Como é que você acha que Ele vai forjar em você um caráter de alguém que vai reinar? Permitindo essas situações acontecerem. Até para você ver o que passa no seu coração. Para você perceber que tipo de sentimento de repente aflora. Para você então poder renunciar e rejeitar tudo isso. Poder falar: Senhor, eu prefiro a Tua vontade. Tu és a minha pedra de escape. Tu és. Veja, problemas vêm. O que você faz? Você desiste ou você prossegue? Porque eu quero falar para você, eles não vão acabar. A notícia que eu quero dar para você nessa noite é que os seus problemas não vão acabar. Você sempre vai estar lidando com algum tipo de problema. E aí, o que você vai fazer? Você vai abandonar a fé? Você vai abandonar a obra? Você vai abandonar aquilo que Deus entregou na sua mão? Ou você vai prosseguir? Como você entendeu antigamente? Veja, mas você poderia pensar: não, agora acabou, né? Que agora ele perdeu, já perdeu. Enfrentou o problema da perda de pessoas. Já enfrentou o problema do desânimo daqueles que ele contava. Porque, veja, às vezes você está contando, né, você está todo animado para algo, é ou não é? Principalmente para as coisas de Deus. Você está animado: não, agora aquela pessoa vai. Não, agora minha família vai. Né, agora aquelas pessoas vão. Aí, de repente, quando você espera que elas estejam animadas, empolgadas como você está, não, fica em casa, eu vou para a festa, não, vou para a boate, vou... Veja, isso te bate um sentimento de querer desistir, ou não é? Mas veja, Davi não desistiu mesmo com os homens dele desencorajados. Ele não desistiu quando ele enfrentou também a ingratidão daqueles que ele acabou de ajudar. Líder é que passa por muito por isso, ou não é? O líder vai lá, ora, vai atrás, jejua, e busca, e leva, e paga inscrição. Aí de repente, na primeira oportunidade, o sujeito pega descendo. Primeira oportunidade, ele abandona o barco. Primeira oportunidade, ele passa o rodo. Veja, ele poderia desistir: não, esse negócio de liderar, de fazer a obra de Deus, esse negócio não é para mim não, porque olha aí, o negócio não dá certo. Veja, mas isso é só um preparo de Deus para coisas maiores. É uma permissão de Deus para coisas maiores. Mas o negócio não acaba aqui. Davi estava quase que tendo que entregar senha para os problemas, para chegar um de cada vez. No capítulo 23, no verso 19, a Bíblia diz assim: alguns ifeus, dedo duros, foram dizer a Saul e Gibeá: Davi está aqui, viu? Davi está se escondendo entre nós, viu? Aqui, nas fortalezas de Oreza. E aí a Bíblia diz assim: que está aqui à direita de Jesimon, verso 20. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. A nós cumpre entregá-lo nas mãos do rei.
Então disse Saul: bendito sejais vós o Senhor, porque vos compadeceste de mim. E depois de diligenciai ainda mais, e sabei e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Por isso atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele esconde. Então voltai para mim com toda certeza, e irei convosco, e há de ser que, se estiver naquela terra, buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zífia diante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina direita de Gesimon. E Saul e seus homens se foram em busca dele, que anunciaram a Davi que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Saiu, e Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte. E temeroso, Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e a seus homens. Veja, esse é um momento crucial na história de Davi. Davi talvez poderia ter sido preso, levado para ser enforcado, e os seus homens exterminados, a espada. A Bíblia diz que Saul cercou eles. Humanamente não tinha escapatória. E aqui Davi estava enfrentando o quarto problema, que é o que? O problema da traição. Davi estava vivendo no território dos Zifeus, só que Davi não tinha feito mal algum aos Zifeus. Não tinha enfrentado, não tinha matado ninguém, não tinha feito mal algum. Estava vivendo entre eles. No entanto, ele foi traído por aqueles de perto. Foi traído pelos de perto. Os Zifeus foram lá e denunciaram ele. E aí, por causa disso, agora ele estava numa situação dificílima. Uma situação onde ele estava cercado. A Bíblia diz claramente: Saul e os seus soldados cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Não tinha escapatória, humanamente falando. Davi estava cheio de problema, tinha perdido gente, estava enfrentando desânimo de pessoas, estava enfrentando problema de ingratidão, estava enfrentando problema de descompromisso daqueles que ele tinha ajudado. E aí, mesmo diante disso, ele poderia falar: mas o que adiantou? Eu fui galinha para mim. Passei por tudo isso agora. O que está adiantando? É a mesma pergunta que às vezes você se faz: o que está adiantando ir para a igreja? O que está adiantando para pedir? O que está adiantando orar? Porque você acha o seguinte: porque você está indo para a igreja, você está orando a jejuns, você não pode passar problema nenhum. É o contrário. Não. Se você consegue se firmar diante dos problemas, porque você está buscando o Senhor. É por causa disso que você está se mantendo. E aí, talvez, se Davi não tivesse ido a Keila, cumprido a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ele descesse a Keila e salvasse Keila, talvez agora para ele não teria pedra de escape. Para ele aqui teve pedra de escape. Mas se ele talvez não tivesse obedecido a Deus, mesmo enfrentando esses problemas todos, talvez para ele tinha sido um final diferente. Veja, você tem conseguido enfrentar problemas e vencido, e o Senhor tem te dado pedras de escape, porque você tem resolvido fazer a vontade de Deus. Mas talvez o dia que você resolver não fazer, você vai ser como alguém lá de fora. Eles também passam por problemas, mas para eles falta pedra de escape. Eu ouvi com um líder de jovens me falando que um dos amigos dele, da época de adolescência, essa semana tirou a vida. Se matou, aniquilou, acabou. Para ele não teve escape. Por quê? Uma vida fora da vontade de Deus. Davi aqui, ele estava passando por muito problema, estava ou não estava? Sabe qual que é a vantagem? Ele estava no centro da vontade de Deus. O problema, a questão é que você acha que vivendo no centro da vontade de Deus não pode ter problema. Vai ter. Mas sabe qual que é a grande questão? Você vivendo no centro da vontade de Deus, quando acabarem as suas possibilidades, quando acabassem agora, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho o que fazer, não tem jeito mais. Aí entra Deus. Aí entra o Senhor. A palavra do Senhor diz, no verso seguinte, a palavra fala o seguinte: então, diga então. Diga mais forte, diga assim: então.
veio um então. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: se você não correr, você vai perder o seu reinado inteiro, porque os filisteus estão entrando em Israel. Apressa-te e vem, porque os filisteus estão entrando na sua terra. Veja, o cara estava desembanhando a espada para partir para cima de Davi, dos homens dele. Chega uma notícia dessa. Fica assim: a pedra de escape. Veja, Davi não tinha como fazer mais nada, não tinha como ele lutar, porque ele não ia lutar mesmo, porque ele não ia enfrentar o rei dele. O cara era um cara de honra, ele preferia morrer do que enfrentar o rei dele. Então ele estava cercado, não tinha escapatória humanamente. Humanamente falando, ele estava perdido. Assim como às vezes tem situação na sua vida que você não tem o que fazer. Não tem o que fazer, você não tem como reagir. Você está simplesmente na dependência de Deus. Mas aí como você está vivendo para Deus, você descansa. Senhor, estou na tua presença. Não tenho o que fazer, não sei o que fazer, está na tua mão. Aí ele, veja, enquanto ele estava cumprindo a vontade de Deus, Deus estava agindo do outro lado, enviando os filisteus como pedra de escape para ele. Enquanto ele estava aqui cumprindo o propósito de Deus, Deus estava providenciando um escape que ele nem estava enxergando. Veja, enquanto você está cuidando da obra de Deus, enquanto você está fazendo a obra de Deus, enquanto você está envolvido nas coisas de Deus, vigília, oração, impacto, encontro, célula, né? E aí você está envolvido ali, quando você está fazendo essas coisas, depois você pode até se deparar com um problema que você não sabe como resolver, mas Deus já providenciou a resposta para você, já providenciou a solução. Você está tão focado aqui nas coisas de Deus, e Deus está focado aqui nas coisas suas. Diz aleluia por isso. E a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia fala assim: por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão aquele lugar chamou Rochedo das Divisões, ou em algumas versões, Pedra de Escape. Aqui está falando, aqui no texto fala Rochedo das Divisões, porque o Senhor dividiu Saul e Davi. Em algumas versões está falando Pedra de Escape. Aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 10, é o último texto que eu vou ler com você. Veja, 1 Coríntios 10, 13. O Senhor tem pedra de escape. Fala para 2 ou 3 irmãos perto de você, fala assim: o Senhor tem pedra de escape para você, irmão. O Senhor tem pedra de escape para você. Ele tem pedra de escape para nós. A palavra do Senhor diz assim: não veio sobre você, meu querido, tentação que não fosse humana. Tentação que você passa é a tentação que todo jovem passa. A Bíblia diz, a Bíblia não mente. Mas é diferente. Não é. Toda tentação tem uma mesma base. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Fala para o seu vizinho: você não é tentado. Fala assim: Deus não vai deixar você ser tentado além do que você pode suportar. Antes, com a tentação, dará também o que, irmãos? Diga assim: o escape. Fala para o irmão que está atrás de você: Deus tem uma pedra de escape para você, irmão. Fala para um outro irmão, diga assim: Deus tem um lugar de escape para você, irmão. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Antes o Senhor não deixará você ser tentado acima do que você pode suportar, mas junto com a tentação Ele provém para você o escape, o lugar de escape, para que você possa suportar. Veja, o Senhor, ali aconteceu com Davi isso. Aconteceu uma situação de provação, de tentação. Ele foi tentado a fazer coisas ruins, mas juntamente com a tentação o Senhor providenciou o escape. Amém. Quantos tomam posse dessa palavra? Fica de pé no seu lugar. Quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você aqui à frente. Suba aqui, Micael, para a gente administrar. Vem aqui à frente.
Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Quero que você ore. Faça uma oração determinada, uma oração de determinação. Fala para o Senhor: Senhor, eu tenho enfrentado problemas de fato, mas eu quero prosseguir, porque eu sei que o Senhor tem um escape. Agora, se eu não enfrentar os problemas continuando na tua presença, quem me garantirá o escape? Fala para o Senhor agora. Feche os seus olhos. Olha ao Senhor nessa hora. Fala para Ele: Senhor, de fato os problemas têm vindo, mas eu quero prosseguir. Às vezes eu tenho enfrentado problemas de perda, talvez tenha enfrentado problemas de incredulidade, de pessoas perto de você, pessoas desanimadas, incrédulas. Talvez você tenha enfrentado problemas de pessoas que têm sido ingratas com o que você tem feito. Talvez você tenha enfrentado problemas de descompromisso. Talvez você tenha sido até traído. Mas isso não é motivo para você desistir. Você tem que crer que logo à frente, se você continuar, o Senhor tem preparado um lugar de escape. O Senhor tem preparado um lugar de escape para você.